Senhoras e senhores, estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia pra fazer aquele comentário a respeito das Olimpíadas, mano. Eu acho que é a competição de basquete mais da hora que estamos tendo nessa época do ano. E cara, por que é tão da hora da gente assistir as Olimpíadas? Porque eu sei que alguns jogadores norte-americanos consideram como ponto auge da carreira, o ápice da carreira deles, digamos assim, a conquista de um anel de campeão da NBA. Enquanto outros jogadores que representam suas seleções, principalmente jogadores europeus, jogadores sul-americanos, jogadores asiáticos, o ápice da carreira dos caras é conquistar uma medalha pelo seu país, não só pelo patriotismo, mas pela dificuldade que é realmente você ganhar da seleção norte-americana, eles como todas as competições internacionais sendo os favoritos. Só que esse favoritismo acabou caindo por terra com a quantidade de talentos aí pulverizados, né? Com a quantidade de jogadores mundialmente reconhecidos de outras nacionalidades que ganharam o seu espaço na NBA de forma merecida. E aí eu vi que teve bastante gente me criticando a respeito da minha não confiança no título absoluto dos Estados Unidos, mas é porque eu vejo que tem outras seleções que têm aptidão pra poder bater de frente com os Estados Unidos e quem sabe ganhar deles numa possível final, numa possível semifinal. E não é nem, tipo, desmerecendo o basquete dos Estados Unidos, eles são os melhores, favoritos, totalmente. Mas só que o bagulho deles não me convencerem é de eles terem tido bastante dificuldade com as equipes que eles enfrentaram no pré-olímpico. E aqui eu vou fazer um recapzinho a respeito dos jogos que tivemos até agora. Tivemos já 6 partidas, amanhã teremos mais partidas, inclusive, das Olimpíadas, começando acho que 5 horas da manhã, que pra mim é impossível de eu assistir. Eu vou começar a assistir ali pro jogo das 11h15, que eu não lembro quem é que vai jogar, mas vou assistir amanhã. E eu acho que o jogo que vocês mais querem ouvir a respeito, né? Não tem jeito. Brasil e França. A gente enfrentou uma das seleções mais fortes, a candidata aí pra, quem sabe, conseguir bater de frente com os Estados Unidos, que é a equipe francesa, que tem dois dos melhores, é discutível, mas dois dos melhores defensores do mundo, tipo, top 1 e o top 2. Um cara que ficou com o Defensive Player of the Year nessa última temporada da NBA, e o outro que foi em segundo lugar sendo o calouro, Rudy Gobert e Victor Wembanyama, mano. Os dois são monstros gigantes, torres dentro do garrafão, é muito complicado jogar contra eles. Mas o Brasil teve um início de jogo muito interessante, começou com bastante vontade, começou com bastante bem ligado no jogo, defendendo muito bem, as coberturas defensivas muito ativas, as dobras, aquela pessoa que tava marcando fora da bola do lado contrário, muito atenta na hora de interceptar um passe, de ficar atento na hora de fazer uma cobertura defensiva. A gente foi muito penalizado pelas faltas, principalmente de dois jogadores muito importantes, como o Lucas Dias e como o nosso mano Bruno Caboclo, que foi realmente, quando ele estava em quadra, deu pra ver que foi um diferencial muito grande no garrafão. Ele incomodou muito o Gobert, ele incomodava muito quem conseguia o corte naquele primeiro bloqueio pra sair em direção ao aro, ele incomodava muito. Então, mano, a perca do Bruno Caboclo e do Lucas Dias já no primeiro quarto, cada um com 3 faltas, limitou muito o tempo de quadra deles e foi um desfalque muito grande na hora do Brasil conseguir defender legal jogadores como Evan Fournier, jogadores como Nicolas Batum, que matou muita bola pra 3. Tivemos muito erro besta, tá ligado? Teve muitas posses na qual se atrapalharam na hora da troca, e é aquela troca simples que você vê, tipo, lateral pra lateral, lateral e lateral é armador, quando vê que tá marcando caras assim do mesmo tipo de corpo, assim, mais ou menos, na mesma estatura, tem que trocar sempre, 100% das vezes, e muitas vezes acabou pagando um arremesso do Nicolas Batum sozinho, acabou pagando um arremesso do Evan Fournier sozinho, e isso foi castigando o Brasil aos poucos. A presença defensiva a partir do segundo quarto, principalmente de Victor Wembanyama, o cara roubou 4 bolas, deu 3 tocos, inclusive um toco na zona morta no arremesso pra 3, onde ele tava longe pra caramba do cara, parece que ele realmente tá cheatado. E o Mãozinha, quando entrou na partida, né, Mãozinha Pereira, ele teve uma presença defensiva, uma vontade muito grande, inclusive o lance da partida foi dele, ele roubou a bola, derrubando o Victor Wembanyama no chão, foi no outro lado, pegou o contra-ataque, uma ponte aérea, mano, cravou na cabeça do Rudy Gobert. Cara, que lance! Se eu achar, se eu conseguir, eu vou deixar aqui, se não pegar copyright, eu vou deixar passando pra vocês o dia em que Mãozinha Pereira acabou deixando o Rudy Gobert na merda. E aí, na hora que realmente o Victor Wembanyama falou, agora eu vou começar a jogar, ele explodiu de pontuação, ele veio pra 19 pontos, 4 roubos, 3 tocos, e mano, não teve o que fazer, não tinha como a gente parar, por mais que a defesa do Brasil tivesse muito ligada, muito enérgica, assim, muito presente, com muita vontade, não conseguiu parar o cara porque ele é cheatado, né? Teve uma bola que ele girou pra cima do Mãozinha, já perto da linha de fundo da quadra, assim, que ele colocou a bola lá dentro da cesta numa distância absurda, que só ele vai ter a envergadura pra fazer isso, só ele vai ter esse skill, essa mobilidade, esse controle de bola com ambas as mãos pra fazer isso com a mão esquerda. Tipo, mano, é absurdo. O que o Victor Wembanyama fez, literalmente, não teve resposta do Brasil, ainda mais que a bola de 3 não caiu, então o Brasil se viu um pouco mais acuado na hora de finalizar no aro, e, cara, não tem como você não ter um pé atrás na hora de você finalizar pra cima de Rudy Gobert, ou senão Victor Wembanyama. Várias vezes os nossos ala e armadores refugaram essa finalização, tirando pela primeira bola do jogo, que o Huertas mandou um floaterzinho muito bonito na cabeça do Wembanyama, mas no geral, os caras dominaram na defesa, o Brasil errou muito turnover do Iago, turnover do Huertas,
principalmente no terceiro quarto, onde a defesa francesa, principalmente com aquele cara que é o Isaiah Cordinier, não sei se eu tô falando o nome dele certo também, mas só que, mano, esse cara foi bem chatinho, e no final das contas a gente ficou com aquela sensação de que dava pra ter ganho, sabe? Contra um time como a França não dá pra errar, você tem que matar a bola de 3 sozinho. A gente começou matando 4 dos 5 primeiros arremessos pra 3 pontos, depois a bola parou de cair, e a bola parando de cair contra um time que é tão forte dentro do garrafão, deu no que deu, né? O Brasil saiu com a primeira derrota, só que dá pra ver que a gente consegue bater de frente, porque não tem um garrafão tão forte assim a Alemanha quanto tem a França, e quem sabe buscar uma vitória pra cima do Japão aí, que falando em Japão, a respeito de Japão, a partida que eles fizeram contra a Alemanha, que também é do mesmo grupo do Brasil, o Japão, os principais jogadores foram os 2 jogadores da NBA, Yuta Watanabe e o nosso mano Rui Hashimura. Os 2 jogaram muito bem, o Hashimura acho que fez 20 pontos ou mais, e mesmo com a apresentação muito boa dos 2 jogadores da NBA, eles não foram capazes, obviamente, que a Alemanha é a favorita, campeã mundial, os caras têm um elenco muito profundo, com um cara que agora tá sendo um talento absurdo, que é o Franz Wagner. O cara foi o destaque do time da Alemanha, ao lado de Dennis Schroeder, que, mano, tava dando assistência parecendo Steve Nash, mano, tava parecendo o playoff Rajon Rondo, o Dennis Schroeder nessa primeira partida da Alemanha. Jogou absurdo, se não me engano, ele quebrou um dos recordes de assistência aí do time alemão. Ele com as suas 12 gigantescas assistências, mas no geral, mano, não tem muito o que falar. A Alemanha dominou completamente o jogo, teve momentos que o placar ficou um pouco mais perto, mas depois a Alemanha, tipo, pô, passou o caminhão, velho. Foi 97-77, 20 pontos de vantagem pro time alemão, e com essa larga vantagem eles já assumiram a primeira colocação do grupo por enquanto. A gente vai ver aí o próximo jogo deles contra a França, como que vai ser, quem vai disputar aí primeiro e segundo, caso a Alemanha ganhe do Brasil também e a França ganhe do Japão. O Sudão do Sul, o nosso Sudão do Sul é gigante, valeu? Eu, assim, tenho um certo carinho pelo time do Sudão do Sul, eu torço pra eles ir bem por todas as dificuldades que o time de basquete dos caras enfrentaram e enfrentam até hoje nas categorias de base lá no país deles. Então, tipo, um cara pra se destacar e chegar na NBA como o Wayne Gabriel, por exemplo, é um em muitos jovens que sonham em chegar aonde ele chegou. Então os caras treinam do jeito que dá e tão merecidamente conquistando seu espaço na raça. Inclusive, um dos jogadores que tá sendo o maior destaque em pontuação do time do Sudão do Sul é o Carlik Jones, que fez a primeira partida de 19 pontos. E pra quem não conhecia esse cara, tá conhecendo ele agora pela primeira vez nas Olimpíadas. Ele joga no time da D-League do Chicago Bulls. Ele inclusive já teve partida lá de mais de 40 pontos. Ele tá sendo o destaque, esse ala armador na real, né, mas joga como ala, pontuando muito bem. Ele é o destaque do Sudão do Sul, amassando ao lado do Marial Shayok, que fez 15 pontos, e do Nuni Omot, que fez 12 pontos. Com isso, o Sudão do Sul passou por cima de Porto Rico por 11 pontos de vantagem e seguem ganhando mais confiança na competição das Olimpíadas, ainda mais com a partida que eles fizeram no pré-olímpico contra os Estados Unidos, né, que precisou o LeBron James virar a partida lá, como eu já havia trazido no último vídeo pra vocês. Mas, mano, muito interessante o Sudão do Sul, tô torcendo pelos caras como seleção secundária, digamos assim. Posso? Canadá e Grécia, senhoras e senhores. Tivemos de um lado o nosso mano Giannis grego, deus grego Antetokounmpo, do outro RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander e o time da NBA do Canadá, né? O Toronto Raptors ali da Olimpíadas, mano, digamos assim, né? Nossa, piada ruim, cara. E, mano, eu não sei se foi pela passagem breve que tivemos do Bucks nos playoffs, ou se essa última ascensão do Shai junto com o Jokic, que tá sendo muito dominante, várias lesões, principalmente nas costas do Giannis, que ele ficou de fora de algumas partidas. O menino parece que tá azarado quando chega na época dos playoffs, mas eu vi a dominância daquele cara nas Olimpíadas. Meu Deus, o Giannis Antetokounmpo, ele é uma força da natureza, ele é uma aberração. Talvez o Shaq pararia esse moleque, não, deixa eu ver, talvez o Tim Duncan em seu auge defensivo, David Robinson, Ben Wallace em seu auge defensivo pararia Giannis Antetokounmpo, será? Porque, mano, o Giannis fez 34 pontos, acho que ele tentou um arremesso de 3 que ele errou, tentou uma bola de meia distância que acho que ele matou, e o restante foram 34 gigantescos pontos de spin, dunk e passando por cima de qualquer pessoa que tentasse ficar em seu caminho contra o time do Canadá. Ele foi brutal, pegou ainda 5 rebotes e mais 2 assistências. E, mano, o Kelly Olynyk e o Dwight Powell não são jogadores que vão conseguir parar efetivamente Giannis Antetokounmpo dentro do garrafão, nem se os dois se juntarem forças um lado a lado. Porque, velho, quem assistiu o jogo viu o quão dominante foi o Giannis dentro do garrafão, a força física, a vontade. Cara, é isso que eu tô falando. A gente vê muito o Giannis fazendo o que ele faz na NBA pra querer conquistar títulos, o anel de campeão, como ele já foi campeão em 2021. Mas só que ele nas Olimpíadas, ele tem uma missão muito clara, que é ele se tornar o maior grego de todos os tempos. E o Giannis, ele ainda não é considerado o maior grego de todos os tempos no basquetebol pela galera da Grécia, porque tem um cara chamado, se eu não me engano, o nome do cara é Vassilis Spinolas, é um negócio assim, é um nome difícil assim. Ele já ganhou múltiplas vezes a Eurocopa por um time grego, ainda derrotou o time de LeBron James lá em 2006, se eu não me engano, e isso deu ao
cara o status de maior grego de todos os tempos no basquetebol pelos gregos, por conta dele já ter feitos pelo time da Grécia, tá ligado? Pelo time olímpico da Grécia, pelo time nacional da Grécia, coisa que o Giannis ainda sofre um pouquinho de braços curtos quando chega nessa época. Mas só que, tirando o Giannis, ele não teve muita ajuda, ele tinha um time defensivo muito bom, ele tinha mais 2 jogadores que estão entre os melhores jogadores da Euroleague, mas só que fora ele, nessa partida a gente não teve muito uma presença do time grego assim, algum jogador que se destacasse muito, foi só o Giannis e seus amigos, seus colegas contra um time completo do Canadá. E pelo time do Canadá, vamos dar o destaque defensivo aqui pro Lu Dort e pro nosso mano Dillon Brooks, né, o vilão da NBA, e ainda fez 14 pontos. O Dillon Brooks foi um destaque ofensivo também. Ele é um cara que, ele tem a sua versão FIBA, né, parece que o Dillon Brooks, ele está se destacando melhor, até contra os Estados Unidos ele jogou super bem, ele fez uma bola para cima do Embiid com falta e cesta, agora já fez 14 pontos na primeira aparição dele de Olimpíadas. Então, velho, o FIBA Dillon Brooks é real, velho. Mas fora isso, tivemos uma partida do RJ Barrett tá amassando, foi o líder de pontuação do time canadense com 23 pontos. Cestinha do time canadense, mas só que o destaque ofensivo no clutch time, naquele momento que mais precisou, foi ele, obviamente, o segundo MVP, considerado por muitos, inclusive, o cara que merecia o MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Ele fez 7 dos últimos 9 pontos do Canadá, se eu não me engano, inclusive um step back pra 3 e um floater pra cima do Giannis. Ele foi o cara que deu essa última run quando a Grécia estava tentando se aproximar no placar, foi ele que se destacou e trouxe a vitória pro time canadense. O time canadense, pra mim, é o time que tem a maior chance, mais do que a França até, por mais que a França nas odds, assim, digamos, tenha as chances maiores de ganhar dos Estados Unidos, pra mim, o time canadense é o que tem a maior chance de ganhar do time dos Estados Unidos. O time dos caras é muito forte, mano. Tem muitas peças complementares, tem um garrafão mais fraco, que vai ser um problema contra Anthony Davis e Ben Adebayo, só que tem muitos alas talentosos, tem uma defesa muito consistente. Então, mano, vai ser muito interessante de ver a continuação das Olimpíadas. O time canadense, no final das contas, ganhou por uma diferença de 7 pontos, curiosamente a mesma quantidade de pontos que o nosso mano Shai Gilgeous-Alexander fez no final da partida. E é isso, Canadá tendo um bom início de Olimpíadas. Outra partida interessante foi Austrália e Espanha. Espanha que agora não é mais a mesma Espanha que a gente conheceu, né? A Espanha dos irmãos Gasol. Agora é a Espanha de Willy Hernan Gomes, é a Espanha de Rudy Fernandes e a Espanha que Santi Aldama, sim, ele, o Santi Aldama, foi o destaque do time espanhol. E por mais que a Espanha tenha jogado bem e a gente sempre espera bons resultados pela história que a Espanha já carrega com basquetebol, a bola dos caras parece que não tá caindo. A bola de 3 não caiu legal e o Santi Aldama terminou com 27 pontos. O Jock Landale foi o destaque de pontuação do time australiano com 20 pontos, só que eu vou ter que dar aqui um crédito pro Josh Giddey, que tá criando a sua versão FIBA também, tá? Josh Giddey terminou com 17 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Pra mim foi o grande destaque do time australiano, um cara muito presente, muito mais confiante. Parece que o Bulls tá pegando ele no melhor momento, ele que ainda é muito jovem, acho que ele tem 22 anos, se eu não me engano, 21 ou 22 anos, então tem muita coisa ainda pra se desenvolver na carreira do Josh Giddey, e ele, versão FIBA, parece ser diferente. Já pensou? O Josh Giddey jogando no Real Madrid, sendo MVP da Euroleague, pô? Porque ele agora talvez vai ter novos ares, um novo clima lá no Chicago Bulls, só que ele na FIBA, nas Olimpíadas, mesmo sendo muito jovem, tava muito confiante. Gostei muito do que eu vi do Josh Giddey em quadra dessa vez. Outro cara que tem a sua versão FIBA e tem um gás a mais na hora de representar o seu país é o Patty Mills, se torna um baita arremessador, ele é um ótimo arremessador da NBA, não me entendam errado, mas na versão FIBA dele parece que ele assume, puxa essa responsabilidade mais pra ele e realmente mata mais bola, até porque precisa que ele mate mais bola, né? Mas a Austrália no geral matou mais bola, ficou ali na casa dos 50% pra 3 pontos, enquanto a Espanha não chegou lá, né? Ficaram na casa dos 32,4% pra 3. Tem jogo que parece que não é o dia, tem dia que é noite e a bola não cai e fé, mano. Segue jogo, o próximo tem que tentar melhorar e corrigir os erros pra matar mais bola. A Austrália começou muito bem nas Olimpíadas. Sem esquecer também de diversos momentos em que o jogo saiu faísca, né? Teve que empurra, teve começo de briga, foi loucura, foi um jogo muito físico e eu lembrei de falar sobre isso agora, antes da gente terminar esse recap aqui sobre a Austrália e Espanha. E por último agora vamos comentar a respeito do jogo mais polêmico, né? Eu recebi algumas mensagens falando: Guibeira, fala agora dos meus Estados Unidos. Falou ele lá, velho, o José de Chique Bahia. Mano, os Estados Unidos supostamente eram pra fazer isso sempre. Eles eram pra ter feito já partidas como essa, eles fizeram uma partida boa também assim contra a Sérvia no pré-olímpico também, né? Não foi só agora que eles jogaram bem contra a Sérvia, mas só que essa partida, ela estava sendo encaminhada pra uma partida muito disputada, tá ligado? Eu via dois times lutando muito bem, principalmente na hora que o Joel Embiid estava em quadra, o Jokic estava amassando ele, encontrando os espaços, passando muito bem a bola, rodando a bola. Senti um pouquinho de falta do Bogdanovic, ele tava sofrendo de braços curtos, não tava confortável em quadra, parecia. O Jokic tava chamando essa responsabilidade porque ele tem aquela mesma parada do nosso mano Giannis Antetokounmpo. Ele é um cara que, desde que ele começou a disputar as Olimpíadas, campeonatos mundiais, pela seleção da Sérvia, teve até uma competição que ele ficou de fora, ele
ele foi muito criticado por causa disso. Só que o Jokic, como esse status de melhor jogador do mundo, por causa das competições norte-americanas, por causa da NBA, né, por causa da Liga Norte-Americana de Basquete, ele fica em débito, digamos assim, com a seleção da Sérvia. Todo mundo espera que ele faça mais, espera que ele seja o cara da Sérvia, o cara que vai trazer algum título para o país dele, tá ligado? É até aquela parada que o Luka falou que ele acha que é mais importante um título olímpico, um ouro, uma medalha para o país do que até mesmo a competição da NBA. Vocês viram pela reação, né, do Jokic, trabalho está feito, vamos para casa descansar agora. Se ele ganhasse um título pela Sérvia, acho que não seria tão contida assim as emoções dele ao comemorar. E ele teve várias competições na qual ele jogou pior do que ele joga na NBA, jogando em competições FIBA, representando a Sérvia. Então ele sentiu essa responsabilidade, ele deve estar sendo muito cobrado dentro dos vestiários, né, lá no país dele, e ele tentou vir com esse gás maior. Só que o problema foi quando entrou o Kevin Durant, mano. Quem assistiu sabe que o Kevin Durant fez 21 pontos, sem errar nenhum arremesso, convertendo 5 bolas de 3 até o último quarto. No último quarto ele errou uma bola, depois descansou, que já tava com uma vantagem absurda. Com isso, os Estados Unidos teve um volume gigantesco, se não me engano, foi 55% de arremessos para 3 pontos convertidos, sendo que aproximadamente 50% dos pontos dos Estados Unidos também vieram de arremessos de 3 pontos. Então os caras mataram muito arremesso para 3 num volume assustador, tá ligado? Era uma parada que ninguém tava errando. Kevin Durant começando a matar bola, na verdade a primeira bola quem matou foi o Stephen Curry no step back, num side step assim, muito bonito. Depois veio o Kevin Durant, matou 5 bolas para 3 e todo mundo começou a matar bola. LeBron matou uma bola, Jrue Holiday matou uma bola, até o Ben Adebayo tentou uma que deu aro, mas só que, mano, todo mundo ganhou confiança. E o time da Sérvia jogava muito mais explorando o garrafão, só que o problema deles explorarem muito o garrafão, cortes, jogo no mão a mão, aquele inbound assim, quando o cara tá pegando no cut, é que quando tava o Ben Adebayo e o nosso mano Anthony Davis em quadra, o nível de defesa dentro do garrafão dos Estados Unidos crescia muito. Agora, quando tava o Joel Embiid dentro de quadra, os caras torturavam os Estados Unidos. Era nítido isso. O Joel Embiid em quadra, o time norte-americano performava pior, trazendo totalmente por terra aquele motivo na qual ele foi selecionado e os Estados Unidos queria tanto um cara de 2,13 metros dentro do garrafão, que era pra ser defensivo. O Joel Embiid não é pra ser a primeira opção ofensiva, ele era pra ser o pilar defensivo dessa equipe, que ele não está sendo. Qualquer um dos outros dois pivôs está performando muito melhor que ele. E no geral, a Sérvia não jogou mal. A Sérvia contra qualquer outro time tinha amassado, só que contra os Estados Unidos, não caindo o volume de arremesso para 3 que eles tentaram, inclusive o Nikola Jovic, que é o jogador do Miami Heat, tava muito com medo dos Estados Unidos, cara. Aquele menino precisava que ele desse um passo adiante, ele não deu essa evoluída quando chegou nas Olimpíadas, ficou dependendo bastante do Jokic, Bogdanovic faltou também, e o restante dos jogadores eram mais complementos, assim, que um matou a bolinha dele, o Vasilij Micic, que é um bom armador que tá jogando que joga atualmente no Charlotte Hornets, eu vi a conexão dele, ele e o Jokic tem uma química em quadra muito absurda, ele é um dos melhores assistentes da história da Euroliga, posso estar enganado, ele tem alguns recordes de assistência pela equipe dele, que ele disputava, ele era do Real Madrid, eu acho, e ele, mano, seria um reforço interessante pro time do Denver, um cara barato pra ser banco de reserva, mano, já estamos indo pra NBA de novo, volta, Olimpíada. Mas enfim, a duo deles foi muito legal. Agora pelo lado dos Estados Unidos, mano, todo mundo jogou aquilo que se esperava. LeBron, a pipa do vovô ainda sobe muito, que isso, o cara com 39 anos fazendo o que ele faz é assustador. Stephen Curry, um pouco mais contido, matou as suas bolinhas ali, tudo bem, mas o destaque grande ofensivo aqui foi Kevin Durant. Ele amassou, ele foi diferente de tudo. E assim como o jogo do Brasil, eu senti que a Sérvia ficou com aquele gostinho, cara, dava pra ter ido. Se não fosse o Kevin Durant estar num daqueles dias iluminados e a bola de 3 da Sérvia, alguns errinhos também, alguns turnovers ali cometidos, dava pra ter ido, tá ligado? E Jokic terminou com 20 pontos e 8 assistências. Kevin Durant, em sua primeira aparição aí na volta às quadras, terminou com 23 pontos, assistia nos Estados Unidos. LeBron, 21 pontos e 7 rebotes, assim como 9 assistências. O velho é absurdo. Jrue Holiday ainda teve uma excelente participação com 15 pontos. Uma coisa que eu gostaria de trazer à tona aqui nesse vídeo, que já tá enorme, é que temos uma conspiração a respeito desse time dos Estados Unidos, tá? E eu preciso falar isso aqui com vocês. Se você notar, um rapaz que joga de armador chamado Tyrese Haliburton e um rapaz que joga de ala chamado Jason Tatum não entraram em quadra. Tiveram um total de 0 pontos, vários memes criados na internet com highlights deles batendo palma, comemorando, sentado no banco de reservas. Isso me traz algumas sensações, mano. O time do Boston Celtics teve 3 convocados. 2 jogadores mais defensores, Jrue Holiday e nosso mano Derrick White. E o terceiro deles, Jason Tatum, por questões óbvias, ele é o all-star desse time. Por que não foi chamado Jaylen Brown? No lugar do próprio Derrick White. Sendo que ele é capaz de fazer uma posição semelhante de ser um baita de um defensor e aquele cara pra ser a segunda, terceira opção ofensiva. Talvez nessa seleção dos Estados Unidos a quarta ou a quinta. Eu acho que o Jaylen Brown está no momento da carreira dele, onde ele é o Finals MVP e ele merecia esse spot, essa vaga na seleção dos Estados Unidos Olímpica. E o outro cara é Kyrie Irving. Ele é um cara que sempre assim, literalmente, desde que eu me lembre, ele está no top 5 armadores da NBA. Desde que eu me lembre, assim, desde 2014, 2015, sei
lá, o cara tá entre os 5 melhores armadores da NBA, indiscutivelmente, um dos mais habilidosos de todos os tempos, já é medalhista de ouro com os Estados Unidos. E por que ele também não está no lugar de Tyrese Haliburton? Se você vier me falar que é por causa da altura, por causa de química dentro de quadra, isso não é, porque se precisasse tanto assim do Tyrese Haliburton, ele tava entrando pelo menos com uma minutagem de 10 minutos por partida, não é? E aí temos uma conspiração que inclusive o Grant Hill soltou uma conspiração de que o Jaylen Brown está criando uma teoria da conspiração para ele não ter sido convocado. E aí o Jaylen Brown inclusive respondeu com um tweet. E a conspiração por trás de o Kyrie Irving não estar indo para a seleção dos Estados Unidos é por conta daquele publicação, daquele filme, documentário que ele tinha assistido, que ele só repostou no Twitter como uma, entre aspas, divulgação, que ele não divulgou, ele só repostou uma parada que ele assistiu, que tinha intenções antissemitas, e por causa que ele é assinado com uma empresa chamada Anta, uma empresa chinesa de tênis de basquete. Enquanto todos os jogadores da seleção dos Estados Unidos são representados pela Nike, tirando o Embiid, que é pela Skechers, e eles aceitaram o Embiid justamente porque precisava de um cara de 2,13 metros de altura dentro do garrafão. E aí temos o Anthony Edwards, que ele tem todo aquele carinho da torcida, tem todo aquele apelo do próximo Michael Jordan, com essa brincadeira de ele ser o filho perdido do Jordan, e ele acabou tendo esse gap de chegar na seleção dos Estados Unidos, mesmo sendo patrocinado pela Adidas. Mas notem, isso é uma observação importante, que ele sempre vai estar nas fotos oficiais dos Estados Unidos por trás, que é para não aparecer os pés dele. Enquanto isso, os outros jogadores que são patrocinados pela Nike, a Nike patrocina tudo, né, com relação aos Estados Unidos, estão na frente da foto. Eu quis trazer aqui para vocês mais ou menos os motivos de que tem essa conspiração aí por trás, de por que o maior ball handler da história da NBA, Kyrie Irving, não está no lugar de Tyrese Haliburton, e por que o Finals MVP não está no lugar de Derrick White. Eu acho que os spots de Jrue Holiday e Jason Tatum realmente estavam assegurados, mas essa vaga do Derrick White, a gente poderia colocar a mão na consciência aí, que o Derrick White faz um excelente papel, não estou desmerecendo aí, mas só que o momento da carreira do Jaylen Brown e o momento da carreira do Kyrie Irving, o Kyrie Irving, ele tá um cara tranquilo, ele não quer mais treta, ele só não é mais assinado com a Nike. Esses dois jogadores, eu acho que eles mereciam essa vaga na seleção norte-americana, mano. E enquanto eu estava editando esse vídeo, eu lembrei de alguns exemplos que eu vi no Instagram das pessoas falando de outros jogadores que também não são patrocinados pela Nike e perderam essa entre aspas, essa vaga na seleção dos Estados Unidos e se sentiram um pouco mais esnobados. Um deles é o clássico Trae Young, o Ice Trae. Ele, no auge da carreira dele, foi esnobado pela seleção dos Estados Unidos múltiplas vezes, tanto na Copa do Mundo quanto agora nas Olimpíadas, né? Então, só lembrando de mais um caso aí de não jogadores da Nike que foram esnobados, eu lembrei do Trae Young. Eu quero saber a sua opinião agora a respeito de tudo que eu conversei aqui. Caraca, resumimos 6 jogos de basquete, mais uma conspiração a respeito de 2 jogadores que eram pra estar na seleção norte-americana. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você quiser compartilhar com a gente, obviamente. Se você quiser apoiar o canal pra gente continuar trazendo vídeos aqui, já sabe como, se inscreve e ativa o sininho pra receber vídeos em primeira mão, deixa o like que ajuda pra chegar pra mais pessoas, e também, se você quiser ajudar ainda mais, temos o clube do Guibeira All Stars, que é o Seja Membro aqui embaixo. Você clica no botãozinho por um valor que, se fizer sentido pra vocês, tem alguns benefícios. Inclusive, eu tô tentando mudar esse grupo pro WhatsApp, mano, que eu acho que o WhatsApp fica um pouquinho mais dinâmico. Ele, por enquanto, está no Telegram. Se você entrar para os membros, né, já temos 10 lindos membros que estão aqui ao meu lado, você vai na aba comunidade, que vai ter o link lá pra você entrar no Telegram. Mas se eu for mudar pro WhatsApp, eu vou avisar aqui nos vídeos e vou avisar também na aba comunidade. Fechou? Então, era isso que eu tinha pra trazer por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou indo nessa e eu te vejo no próximo. Fique com Deus e falou!